Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas começamos hoje nossa jornada aí durante a quaresma de ler um capítulo de Lucas por dia até a Páscoa, onde nós faremos uma breve meditação diária sobre os capítulos de Lucas. A ideia dessa jornada é que você tenha algum momento todo dia em que você esteja ou indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para o colégio, na academia, numa esteira, num momento de bicicleta, não sei, em que você pare e reflita sobre um capítulo de Lucas. Então, para a gente iniciar hoje, como não poderia ser diferente, vamos começar com Lucas 1. Então vamos começar aqui lendo Lucas 1, versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Esse início aqui é a introdução do livro de Lucas. Então, o que a gente tem aqui de interessante? Eu acho que o primeiro ponto aqui é que Lucas, ele... Primeiro, né? Quem é Lucas? E muito se fala de quem é Lucas, e Lucas aparentemente era alguém que esteve com Paulo, e muitos tratam que Lucas, além de Lucas, escreveu também o livro de Atos, pela proximidade das escritas. E Lucas é provavelmente uma pessoa que era médica, então a gente vai ver durante as passagens é, alguns detalhes sobre a crucificação que a gente não tem nos outros evangelhos. Toda a escrita é em um grego robusto, ou seja, Lucas era uma pessoa muito bem versada no grego, o Novo Testamento é escrito em grego, então é uma das melhores escritas de grego de toda a Bíblia, e provavelmente se acredita que ele era uma pessoa gentia que se converteu ao cristianismo, não era um judeu. O que Lucas está fazendo aqui é colocar em papel tudo aquilo que era senso comum na cidade. Então ele fala de pessoas que foram testemunhas oculares, ou seja, não é eu vi, eu escutei, alguém falou, ou me disseram que alguém viu. Não, pessoas que viram todos esses acontecimentos. Ele dá um foco aqui bem grande, que ele fala que ele mesmo teve o cuidado de investigar tudo. E numa sociedade onde, e aqui podemos falar do tempo, né? Provavelmente era em torno de 50, 90 depois de Cristo, né? E muitos dizem que deve ser aproximadamente perto da época de 70, onde Roma estava destruindo Jerusalém, então talvez existisse algum receio de que por esse massacre as pessoas morrendo ali, essa história se perderia. Então a ideia de se colocar em papel para se preservar essa história. E por quê? Porque era uma época que você não tem jornal e televisão como nós temos hoje. Era uma época em que as histórias eram passadas por gerações através da fala. Então, quando você escuta você lê, na verdade, sobre Abraão, durante séculos essas histórias foram se passadas por gerações de pais para filhos através da fala. Então eram histórias que eram narradas, contadas e assim ia sendo. E a história de Jesus nessa época não seria diferente. Continuando aqui a nossa leitura, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada.
O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderás falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias. Estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou durante 5 meses e não saiu de casa. E ela dizia, Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Lucas starta aqui e vocês vão ver no capítulo 1 as narrativas do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus. Primos, como a gente vai ver mais à frente. Acho que todos, quando veem essa história aqui de Zacarias e Isabel, de idade avançada e sem ter filhos, e Isabel estéril, lembra de outra história, que é o pai da fé, Abraão e Sara. Então, a primeira questão aqui, gente, é que essas pessoas eram pessoas normais, eram pessoas comuns. Lucas não quer botar a eles nenhum patamar de heróis da fé, não são pessoas de destaque. O único destaque que Lucas, e muito importante ele dá aqui, é que é no versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Essa é a qualificação desses dois. Zacarias era um sacerdote. E a primeira coisa que a gente pode pegar daqui é que muitas das vezes coisas que a gente vai estar pedindo não vão ser atendidas de imediato. Vão demorar anos para ser atendidos. E isso é o que estava acontecendo aqui com Isabel e Zacarias. Isabel, numa sociedade que não ter filhos era como se fosse uma maldição, deveria estar orando rotineiramente, continuamente, para que isso acontecesse. E talvez já estivesse nem mais acreditando, mas Deus se revela para Zacarias e ela vai dar à luz. E o importante é a perseverança, porque muitas das vezes as pessoas se frustram por algo que está pedindo e não é atendido e acabam esfriando da fé ou até se desviando. Enquanto aqui, ela, apesar de ser estéril e de não estar recebendo esse filho, ela continuava irrepreensível aos olhos de Deus. E a outra coisa aqui que chama atenção, ele duvida. E um sacerdote que provavelmente conhecia da história de Abraão, provavelmente não, com certeza, não faz o link de uma história com a outra, ou talvez tenha um pouco de incredulidade, de será que eu, uma pessoa normal, seria digno dessa bênção, tal qual foi Abraão? Então ele duvida, e às vezes a gente às vezes está assim também, né? Às vezes as coisas estão, a gente tem conhecimento da Bíblia, às vezes a gente lê, a gente sabe qual o Deus que servimos e quão poderoso nosso Deus é, mas às vezes as circunstâncias da vida não vêm como uma avalanche que nós mesmos começamos a desacreditar da possibilidade de algo diferente acontecer e até mesmo duvidamos. Às vezes, quando uma palavra do pastor, numa pregação, ou durante uma oração de um dos diáconos, e vem uma palavra de encontro àquilo que você espera, e pelas circunstâncias da vida, às vezes pela demora, às vezes por tudo, a gente acaba não levando tanta fé e duvidando. Então, isso aqui é um alerta para que nós venhamos a nunca esquecer do poder do nosso Deus, de que tudo é possível. E aqui, Zacarias, ele tem essa dúvida, e por conta disso ele vai ficar mudo durante esse período, e a gente vai falar mais disso um pouquinho na frente. Continuando, o nascimento de Jesus é predito, no versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou.
Aqui eu acho que o ponto mais importante, que não poderia ser diferente, é como Jesus veio ao mundo, né? Então, aqui é relatado um nascimento virginal, ou seja, uma pessoa, uma mulher virgem, daria à luz a um filho através do poder do Espírito Santo de Deus que a envolveria e a cobriria e geraria essa criança, né? E aqui Lucas ele não está muito preocupado em ficar explicando ou tentando provar de que isso é verdade ou não. Ele está mais preocupado aqui, inclusive, a relatar as palavras do anjo. Por quê? Porque essas palavras aqui, elas vão de encontro a profecias do Antigo Testamento, de que viria um rei que subjugaria todas as nações, que seria uma promessa a Davi, de que seria um seu descendente, um rei que reinaria para sempre. Então aqui ele está fazendo essa anunciação através do anjo, né? Essa anunciação das profecias sendo cumpridas. E aqui um ponto muito interessante, que a gente não tem como passar despercebido, é de que Maria, uma pessoa normal, obviamente, uma mulher que achava graças aos olhos de Deus, mas uma mulher normal, como qualquer outra mulher, ela tem uma atitude diferente de Zacarias. Ela tem uma atitude de não questionar, no sentido de, poxa, mas eu sou virgem, isso não vai acontecer. Como é que isso vai acontecer, cara? Ela pergunta, como acontecerá isso se eu sou virgem? E é diferente da pergunta de Zacarias, que ele fala, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é idade avançada. Existe um Zacarias duvidando e existe uma Maria curiosa, interessada em saber como isso vai acontecer. Maria, ela responde, né? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo deixou. Então aqui você tem uma mulher comum, um sacerdote, o sacerdote duvida, e a mulher comum, ela tem curiosidade de saber como e se alegra, e se coloca debaixo da vontade de Deus. E que nós possamos ser que nem Maria. Quando nós recebermos um chamado ou uma missão de Deus, ou quando Deus falar algo conosco, que a nossa resposta seja não de dúvida, mas de confirmação, de sou servo seu e que aconteça comigo conforme seja a sua palavra. E aqui a gente vai continuando. Versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que estou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Aqui Maria visita Isabel, e Isabel aqui já começa a manifestação do Espírito Santo de Deus, que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem a revelação de que Maria daria luz ao Messias. E muito engraçado aqui é que João Batista, ainda no ventre da sua mãe, se agita de alegria quando vê Maria, quando Maria chega. Isso aqui é talvez de forma bem simples e fácil elucidar por que nós somos contra o aborto. Se dois fetos dentro de um ventre, o feto se alegra com o nascimento do Messias que virá, que ainda está dentro do ventre da sua mãe e sequer veio à vida, mas isso é uma prova de que dentro do ventre da nossa mãe nós já somos escolhidos por Deus e Deus já está agindo em nós. E aí vem logo em seguida o Cântico de Maria, a gente vai ler aqui. Então disse Maria, minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos de seu braço. Dispersou os que estão soberbos no mais íntimo do coração, derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O que tem de tão fantástico nesse cântico de Maria? Primeiro, é um cântico de alegria, de exaltação ao Senhor, mas aqui já começa a anunciação do reino de Jesus, pois aquela época era uma época em que os judeus eram
um povo escravo dos romanos. E existia muita perversidade, muita miséria, né, digamos assim, muita exploração, os impostos eram altíssimos. Então aqui já começa uma anunciação, onde, como a gente vai ver, por exemplo, nas Bem-aventuranças, no Sermão dos Montes, onde aqui já começa a falar sobre essa inversão do reino, onde seria um reino que viria para os pobres, que exaltaria os humildes, que derrubaria os poderosos. Então aqui já começa Maria a anunciar o reino de Deus. Em seguida, vem para, finalizando já o capítulo 1, o capítulo 1 é um pouquinho extenso, vamos falar sobre o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias. E outra coisa muito interessante, se você parar para olhar, é como nos dois nascimentos algo miraculoso está acontecendo. E até até contraditório não, até controversos, né? Isabel, uma mulher mais senil, que não tinha mais esperança de nascimento, onde vai ter um nascimento, um filho, em um momento em que ela talvez não esperasse mais, ou seja, além do prazo. Enquanto Maria, uma jovem, que está tendo o nascimento de um filho antes do esperado, antes mesmo de perder a sua virgindade. Então aqui você tem um contraste de alguém que esperou a vida inteira e aparentemente não aconteceria, já talvez perdendo sua fé, e alguém que ainda não estava nem esperando nada e de repente recebeu um chamado de que aquilo aconteceria. Ou seja, isso para a gente é uma demonstração de que o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. Às vezes nós queremos colocar Deus no nosso reloginho, né, de que esse é o tempo dessa coisa acontecer, isso aqui tem que acontecer, então isso aqui. Enquanto às vezes vão acontecer coisas que num tempo que a gente nem espera e outras que talvez a gente já esteja começando a perder um pouco da fé e vai acontecer. Então não se preocupe, não se preocupe não tenha essa ansiedade. É muito fácil falar, né? Mas não tenha essa ansiedade de querer colocar Deus no seu relógio. Apenas confie em Deus que na hora certa acontecerá. E aqui, caminhando já para o final, a gente tem o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias. O nascimento de João Batista, versículo 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu o nome dele a João. Como a gente leu, ele estava mudo. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então note que só essa questão do nascimento em uma pessoa mais idosa e o fato de Zacarias estar mudo e depois ele começar a falar, já traz a todos uma visão de que algo está acontecendo ali. Então João Batista, quando ele vem, ele não é apenas um profeta que surgiu desconhecido. Não, já existia uma expectativa de que algo fosse acontecer com esse menino. Mas o que tem de muito interessante aqui nessa questão de Zacarias estar mudo? Essa parte da história, ela vem logo após um período de silêncio em Israel, onde não estava tendo mais profetas. Ou seja, nós tivemos os profetas grandes, os pequenos profetas falando sobre tudo que viria, e de repente é como se por um momento Deus tivesse se calado. E esse momento que Deus está, entre aspas, calado, é rompido através do nascimento de João Batista, que seria um profeta que anunciaria a vinda de Jesus e de Jesus chegando. Então, isso é como se fosse uma analogia através de Zacarias, em que o sacerdote ele fica mudo, ele para de falar e, de repente, quando ele vai falar o nome de João, ele volta a falar. Ou seja, João seria esse profeta que voltaria a falar com Israel e anunciaria o Filho de Deus. E aqui vem o canto de Zacarias. Vamos ler então aqui o versículo 67. Seu pai Zacarias foi cheio de Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez a nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino,
será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pela quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Que maravilha de cântico, né? Então aqui Zacarias, ele anuncia João Batista como diz aqui no versículo 76, profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Zacarias, nesse cântico, realiza que através do seu filho inicia a era messiânica de Jesus. Por hoje é só, gente. Que nós tenhamos os mesmos cânticos de Maria e Zacarias nessa quaresma, que seja um cântico de agradecimento e de louvar a Deus e a Jesus, o nosso Messias, que veio para nos libertar dos nossos pecados e nos dar a salvação. Fiquem com Deus. Amém.